Doutor Cristiano, a primeira coisa de perguntar é o que é metabolismo? Porque todo mundo fala que tem metabolismo lento, mas será que todo mundo sabe o que é metabolismo? O que é metabolismo? Antes de ser lento, o que é metabolismo? Então vamos começar do começo. Para a gente explicar, a gente tem que explicar tudo, né? Porque os conceitos muitas vezes estão equivocados desde a base. Né? Então a gente precisa corrigir. O nosso objetivo aqui é quebrar mitos, romper com mitos que bloqueiam o seu emagrecimento e colocar as verdades no lugar. Então a gente vai tirar o que está falso, que está ocupando espaço aí, te atrapalhando, e vamos colocar coisa verdadeira que vai te dar resultado verdadeiro também, né? Então a primeira coisa, o metabolismo, ele é o conjunto das reações químicas que o nosso corpo promove. Então, para a gente viver, né, desde uma célula, né, de um organismo que tenha uma única célula, até o nosso organismo, que tem aí cerca de 10 trilhões de células, então um pouco mais do que isso, né? Toda célula ou todo conjunto de células necessita de reações químicas para viver, para funcionar, né? Então, os processos biológicos da vida são baseados em reações químicas organizadas, coordenadas. E essas reações químicas que acontecem no nosso organismo, o conjunto delas é chamada essa reação é chamada metabolismo, tá? Então, o metabolismo ele é essencial para tudo. Ele é essencial para a geração de energia, ele é essencial para a construção do corpo mesmo, né? A construção da massa muscular, construção da massa óssea, para manutenção e organização e equilíbrio da massa gorda, que tem que ter um pouco, mas não pode ser nem de menos nem de mais, né? Para a comunicação entre as células, né, para a produção de hormônios, enfim, o metabolismo é essencial para toda e qualquer função do organismo. Respiração, filtragem dos rins, batimento cardíaco, contração muscular, tudo isso é baseado em um conjunto de reações químicas próprias que são no seu conteúdo total chamadas de metabolismo. Certo, então o metabolismo é muito importante, é fundamental. Tudo isso é a chave. Existe, doutor Cristiano, metabolismo lento? Gente, só responder para vocês aqui. Quem não recebeu esse material de apoio da nossa Semana do Desafio, fica tranquila, fica na aula. No final da aula, eu disponibilizo novamente para vocês, tá? Fiquem todos bem tranquilos que a gente disponibiliza. Esse material vai estar nos grupos de WhatsApp, tá? Onde você está inscrito. A gente vai mandar novamente para você. Doutor Cristiano, existe metabolismo lento? Todo mundo fala, eu tenho metabolismo lento. Existe isso mesmo? Existe, né? Eu já vi até alguns profissionais falando, essa história de metabolismo lento não existe, isso é mito, isso é desculpa, né? Não é desculpa, existe metabolismo lento sem dúvida nenhuma, né? Como toda função do nosso corpo, ela pode estar equilibrada, pode estar acelerada ou pode estar retardada, né? Lentificada. Qualquer função do nosso corpo, né? O seu batimento cardíaco pode estar na faixa normal, pode estar acelerado, pode estar lento, né? Uma frequência respiratória pode estar na faixa normal, acelerada ou lenta, e o metabolismo da mesma forma, né? Essas reações químicas podem estar se processando na velocidade ideal para o bom funcionamento, para a boa saúde do corpo, consequentemente para a boa manutenção de uma boa massa corporal, de uma composição corporal adequada, ou esse metabolismo pode estar lento ou até, às vezes, muito acelerado em algumas doenças, né? Existem doenças também que aceleram o metabolismo. Certo. Acima do normal, né? Então, existe, sim, metabolismo lento. Metabolismo lento atrapalha o emagrecimento? Sem dúvida, né? Como já falei, como o metabolismo é o conjunto das reações bioquímicas do corpo, a reação de queima de gordura para geração de energia, da utilização da gordura como combustível para ser queimado dentro das usinas geradoras de energia da célula, né? Para gerar energia, é uma reação, é um conjunto de reações químicas, né? Então, se o metabolismo está lento, essa queima de combustível vai estar lenta. Eventualmente, a gordura vai estar até inacessível à queima. Entendi. O metabolismo pode estar tão desequilibrado que ele não consegue nem queimar gordura. E aí ele vai acessar outros combustíveis, né? Como o açúcar que está no fígado e nos músculos, que acaba rápido,
Ou, o que é pior, ele vai cessar a massa magra, ele vai começar a queimar músculo e osso para gerar energia. E isso é péssimo. Tudo que uma pessoa que está acima do peso não precisa é perder massa magra. Ela, de preferência, deveria ganhar massa magra, né? E, é claro, perder massa gorda. Então, se o metabolismo estiver lento, com certeza esse indivíduo vai ter facilidade de engordar e dificuldade de emagrecer. Doutor Cristiano, existem muitas pessoas que falam, né, que já comem tudo saudável, e realmente, muitas vezes, comem mesmo saudável, já comem comida de verdade, né, que a gente já ensinou, que é aditivo alimentar, que é alimento. Então, essas pessoas já consomem somente alimentos, e mesmo assim, elas têm uma grande dificuldade de queimar gordura corporal. E então isso é real, tá, pessoal? Então, às vezes, você aí já come tudo saudável, já se alimenta bem, mas as coisas não acontecem para você. E aí as pessoas falam, mas isso é desculpa. Não é desculpa, não. Realmente existe o metabolismo lento. Tem pessoas que têm metabolismo lento. E tem algumas... metabolismo lento é genético, doutor Cristiano? Aí que está a questão, né? Existe o metabolismo lento. O que não existe é a genética para metabolismo lento. E é isso que muita gente usa como escudo aí para justificar, né, a falta de resultados ou não conseguir emagrecer. Está travando lá. Está travando no Instagram. Vou fechar aqui. Está travando. Deixa eu fechar aqui, então fica mais fácil, né? Senão a gente perde o foco aqui. Exatamente. Então o que acontece, pessoal, é o seguinte: muita gente se esconde um pouco atrás disso, né? Meu metabolismo é lento. Mas como se isso fosse uma condenação. Porque é genética, eu já falei ontem. Pessoal, 95% ou mais dos casos de obesidade não tem absolutamente nada a ver com genética. Mas na minha família todo mundo é gordinho, várias gerações. Eu já expliquei também, isso geralmente é muito mais uma cultura passada de pai para filho. O que foi herdado não foi a genética de obesidade, foi a forma errada de se alimentar. O ambiente obesogênico. O ambiente obesogênico que foi herdado. Tá? Se pegar uma pessoa de uma família de gordinhos e colocar ela na família de magros, ela vai ficar magra. Na maioria das vezes, né? Quase 100% das vezes. Então, o metabolismo não é lento por uma condenação genética. Isso é uma ótima notícia. Eu conto isso com muita satisfação. Porque se fosse genético, no momento atual da humanidade, nós não temos uma terapia genética. Então, a gente não teria muito o que fazer. Só que a verdade é que não é genético. Isso tem muito mais a ver com o ambiente, com os hábitos de vida do dia a dia que essa pessoa tem. Então, vai ter relação com o sono dela, vai ter relação com como ela lida com o estresse, vai ter relação de como o nível de atividade física também, porque isso é importante para a saúde, né? O sedentarismo hoje em dia que é muito intenso, mas principalmente vai ter relação com a forma, né, 80% é com a forma como ela se alimenta. Ou como ela se intoxica, que eu falo, né? A pessoa, pela boca, ela pode ingerir alimentos que vão acelerar o metabolismo dela naturalmente, ou ela pode gerar toxinas na forma de produtos alimentícios ou de falsos alimentos que vão bloquear o metabolismo dela. E aí a gente vai falar sobre isso no mapa com detalhes. O que bloqueia, por que bloqueia. Né? Doutor Cristiano, a questão da idade, né? Eu quero que você fale um pouquinho sobre a idade biológica e a idade cronológica, né? Sim. Porque a idade, ela interfere no metabolismo? A idade é uma condenação para ter metabolismo lento? Olha, de forma alguma a idade é justificativa para metabolismo lento, para obesidade, tá? Existe um pouco mais de dificuldade com o avançar dos anos para emagrecer, um pouco mais de facilidade para engordar? Existe. Só que isso é muito pequeno diante do que pode ser feito para corrigir. Então, a gente está cansado de ver pessoas aí com 60, 70, 80 anos, nós temos pacientes com 80 anos, não vou falar de resultados aqui, porque não é muito interessante a gente falar aqui, eu falar aqui, né? Mas a gente tem resultados excelentes, com perda de peso assim, muito expressivas mesmo, e em pessoas acima de 40, 50 anos, assim, muitas, né? E pessoas de 70, 80 anos, até mais, né? Então, a gente sabe que é possível, sim, perder peso de forma saudável, emagrecer de forma saudável e verdadeira, em qualquer idade, tá bom? Seja na infância, na adolescência, na idade adulta, jovem, adulto de meia idade e na melhor fase da vida, né? Que eles chamam, né? Na melhor idade.
tá bom? Então, em qualquer idade é possível emagrecer. Existe uma pequena dificuldade, mas essa pequena dificuldade é superável, e esse obstáculo é transponível com relativa facilidade quando essa pessoa segue os conceitos corretos de emagrecimento, né? Então, o que bloqueia o emagrecimento muitas vezes, que as pessoas falam, eu não estou emagrecendo por causa da tireoide, eu não estou emagrecendo por causa da idade, da menopausa, não é a tireoide, não é a idade de menopausa, na maioria das vezes, que está atrapalhando, é porque essa pessoa está adotando o caminho errado. Então, se ela estiver no caminho errado, qualquer coisa vai atrapalhar a emagrecer, mas não é esse externo que atrapalha a emagrecer, é o método, é o caminho errado que ela está adotando. Isso. Né? Lembrando, pessoal, que no mapa do emagrecimento hormonal, o objetivo é destravar o seu metabolismo. Isso. E nós sabemos que se você está aqui, é porque você está ganhando peso com facilidade e perdendo peso com muita dificuldade. E o que você quer é que isso inverta. Você quer emagrecer rápido, ganhar saúde e não engordar com tanta facilidade. Porque tem pessoas, doutor Cristiano, que começam a dieta, né? As dietas. Sim. Faz 5 dias da dieta. Chega no final de semana, qualquer coisinha que ela coma, ela sobe na balança e engordou 2 quilos. Sim. Não sei se pode ter acontecido com você isso. Tem muitas pessoas que sofrem a semana inteira, restringe aqui, puxa ali, puxa aqui, tira isso, tira aquilo outro. No fim de semana, um almoço em família, a pessoa pesa, tá 2 quilos na balança. Já ganha fácil. Mas o que é isso, gente? Isso é resultado do caminho errado, tá? Isso é resultado da tua perda de líquido, da tua perda de massa magra e não de gordura. Exatamente. E tem uma coisa, eu vi uma pergunta ali que eu acho interessante a gente mencionar. Como eu faço para saber se eu tenho metabolismo lento? Né? Existem exames que podem ser feitos, mas aqui, né, para a gente falar para vocês de uma forma prática, é muito simples, pessoal. Quem está acima do peso obrigatoriamente tem metabolismo lento. Porque tá acumulando, né? Tá acumulando, teu corpo tá só acumulando, Quem está precisando emagrecer tem metabolismo lento, por definição. Por quê? Porque um dos conceitos, um dos preceitos para que a pessoa comece a acumular gordura é ter uma alteração no metabolismo. Então, por isso que eu sempre explico, não se trata das calorias. Se o seu metabolismo estiver regular, ele vai queimar as calorias que você ingere. Agora, se o seu metabolismo estiver desregulado, que é a maioria dos casos, quem está acima do peso é 100% dos casos, né? Está desregulado, o que vai acontecer? Essa pessoa, qualquer caloria que ela ingere vai ser acumulada, porque aquela caloria que deveria ser queimada, como não tem metabolismo, não tem reação química para queimar ela, o que o corpo faz? Não joga ela fora. Aquele nutriente, em vez dele queimar, ele vai guardar sobre a forma de gordura no corpo. Entenderam? Então, como saber se tem metabolismo lento? É fácil. Se você tem uma massa de gordura acima do normal. Isso. Se você está acima do peso, ou mesmo se você está no peso normal, mas quando faz lá o exame de composição corporal, você vê que tem uma massa gorda acima do percentual normal. A questão da idade, doutor Cristiano, existe também como a gente transformar, né? Sim. E nós temos aí a questão da idade que eu queria muito falar. A gente tem até um questionário de idade biológica e idade cronológica que a gente gostaria de passar, né? É bem legal. É muito interessante. Isso é bem importante. E eu queria que você explicasse. Vocês já ouviram falar de idade biológica e idade cronológica? Isso tem tudo a ver com o metabolismo. Por quê? Independente da idade que você esteja, você pode ter um metabolismo, por exemplo, tem muitas pessoas que têm 30 anos e têm metabolismo de uma pessoa de 60. Exato. E tem pessoas de 60 que têm metabolismo de pessoas de 30. Isso é realidade, viu? Isso é muita realidade. Vocês já viram aquela quando vocês veem duas pessoas que têm a mesma idade, pessoas que já estudaram juntas ou nasceram na mesma época, foram colegas de infância, né? E aí, depois de um certo tempo, você vê elas juntas, uma parece ser pai da outra, ou mãe da outra. Da mesma idade, só que você olha e tá totalmente diferente. Mas uma parece ser a mãe da outra. Uma parece ser a filha e outra mãe. Isso é real. Ou o filho e outro pai. Por que acontece isso? Elas têm a mesma idade. É exatamente essa diferença entre idade biológica e cronológica. Idade cronológica é a idade que você tem mesmo, é a tua carteira de identidade. Ela é baseada cronológica. A cronológica. Crono significa tempo. Então, é o tempo de vida que você tem. Então, não esqueça. Só que, pessoal, tempo de vida não significa tempo de desgaste. Né? Olha isso, pessoal. Tempo de vida não significa tempo de desgaste. É possível uma pessoa ter 40 anos de vida e ter 60 anos de desgaste. Olha só. E é possível uma pessoa ter 40 anos de vida e ter só 25 anos de desgaste.
Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu tenho um carro da década de 60. Né? Já viu aqueles carros nas feiras de carro antigo? Super bem conservado, motor novinho, fez a revisão direitinho, trocou óleo, fez toda a manutenção bem feita. Esse carro, ele é 1960, mas nós estamos em 2021, esse carro está funcionando perfeitamente, está bonito, está com a pintura nova, está tudo novinho, porque ele está conservado. Uhum. Então, ele tem a idade da década de 60, mas é um carro que está novo. Agora, pode ter outro carro que saiu da mesma linha de produção dele, no mesmo dia, 1960, que foi maltratado, que foi mal usado, não foi feita manutenção, não foi feita troca de óleo, não foi feita conservação desse carro, esse carro está no ferro velho. Ele já nem anda mais pelas ruas. Os dois carros são da década de 60. Um está no ferro velho, outro está na exposição, como atração. Lindo. Então, o corpo humano também é dessa forma. Então, é possível a pessoa ter uma idade cronológica, que é a idade da identidade dela, mas a idade biológica, quer dizer, o estado de conservação do corpo dela ser outro. Existem até formas de calcular isso. Existem cálculos que a gente faz. Então, você chega no consultório, por exemplo, avalia o paciente, 50 anos, mas a idade biológica dele é de 80. Isso. Ou o contrário, 50 anos, mas a idade biológica dele é de 39. Nós conhecemos pessoas que têm 65 anos que a idade biológica é de 35. Isso. É possível? É possível. Agora, como fazer isso? Cuidando da saúde, estabelecendo uma boa rotina, tendo bons hábitos, e é exatamente isso que nós viemos ensinar aqui para vocês. Ensinar como emagrecer de forma saudável, mas basicamente as mesmas coisas que têm que ser feitas para emagrecer de forma saudável, ou seja, para ajustar o metabolismo, porque o emagrecimento é sinônimo de metabolismo ajustado, né? São as mesmas coisas que são usadas para os mecanismos de saúde em geral, porque o nosso corpo é uma coisa só. Então, quando você resolve um problema, você resolve todos os outros. Quando você está atuando na raiz do problema, né? Quando você está simplesmente usando uma medicação, não, porque você está tratando só a consequência. Mas quando você está tratando a causa, realmente, principalmente quando a obesidade é a principal causa da maioria das doenças, aí você está tratando a saúde como um todo. Você diminuindo a massa de gordura corporal, você está diminuindo o teu risco cardiovascular, você está diminuindo o risco de infarto e derrame, o risco de ter problemas de demência, de problemas de pele, o risco de ter intestino preso, né? Porque muitas pessoas estão com o intestino preso porque estão se alimentando de forma equivocada. E a mesma coisa que causa o intestino preso causa a obesidade. Isso, intestino preso. E a obesidade alimenta o intestino preso alimenta a obesidade. Como tudo é um ciclo. Então as coisas são causa e consequência. Né? Quem tem o intestino desregulado, tem hora que está preso, tem hora que está solto, também não está bem. Né? Então quando você vai perceber que quando as pessoas emagrecem, elas relatam melhoras dos mais diversos problemas. Então, elas melhoram a enxaqueca, elas melhoram, o intestino melhora, né? Essa pessoa fica mais ativa, a energia dela aumenta, aquele desânimo, né? Então, é assim que acontece a solução das coisas. Quando você soluciona um problema, você soluciona todos os outros. E aí, quando você age no metabolismo, você ajusta esse metabolismo, a tendência é que a idade biológica da pessoa comece a diminuir, que é possível retroceder a idade biológica. Olha, né? Só. Não estou falando, pessoal, que é uma coisa milagrosa, da noite pro dia, mas vocês viram aí pessoas aí que falaram suas idades que não parecem ter a idade que têm. Mas que antes pareciam ter mais idade do que tinham. Isso acontece porque você melhorou a tua saúde. E ao melhorar a tua saúde, melhorou todo o resto. Ok? Então, olha só, pessoal. Hoje a gente queria falar um pouquinho mais para vocês, né, dessa questão do metabolismo mais a fundo. Então, vocês estão aqui, vocês precisam ter base de conhecimento para depois a gente lá no mapa dar para vocês o que precisa ser feito para destravar o metabolismo. Então, a idade biológica e a idade cronológica é muito interessante. E o que determina ela é a função do seu intestino, é também diabetes, pressão alta, hipotiroidismo, né, doutor Cristiano? Isso. Eu queria entrar um pouquinho no intestino para a gente explicar como é que tem que ser um intestino bom.
Porque isso tem a ver com metabolismo, né? Tem muito então, a ver. vamos entrar com um pouquinho no intestino. Então, quem tem metabolismo lento, certamente ou provavelmente vai ter algum problema intestinal. É muito comum. Pode ser que não, mas é muito comum. Sim, está muito ligado. Muito ligado. Então, nós temos até uma escala do intestino para saber como são suas fezes. Você tem o hábito de avaliar suas fezes? E às vezes não, né? E é muito importante essa avaliação. Ah, mas será que isso é importante? É fundamental. A textura e a consistência das suas fezes diz muito sobre você. Diz muito. E aí, como que funciona? Quem tem intestino preso? O que é intestino preso? A pessoa que tem dificuldade, sabendo, né? que pode ter o intestino preso, mas também pode ser solto também. Isso. Então, pessoal, porque o intestino solto e preso, eles têm mais ou menos o mesmo teor. Apesar de serem o contrário, eles têm o mesmo teor de desequilíbrio, tá? Só que é muito frequente o intestino preso, mas é possível, inclusive, intercalar. Tem pessoas que têm momentos de intestino preso, que depois diarreia, depois intestino preso de novo, tá? O que é o intestino preso, né, doutor Cristiano? A pessoa que tem ali dificuldade de evacuar, isso, ou as fezes em textura, ou de bolinhas, ou elas não são... As fezes perfeitas, ela é a textura de uma banana. São as fezes homogêneas e elas saem inteiras. Isso, tem um formato de banana. Tem um formato de banana. Tem uma textura, né, sólido, pastosa, mas não é muito pastosa, e também não é super sólida, seca, né? Então, essa é a característica de fezes normais. Né, de quem está com o intestino equilibrado, né? Forma de banana, tem uma cor amarronzada, né? A gente podia colocar a tabela aqui para eles verem, um pouco mais clara, um pouco mais escura, né? E essa textura semissólida. Semissólida, mas ela fica íntegra, né? Ela sai inteira e mantém integridade, ela não despedaça, nem nada. Né? Isso todos os dias. Agora, a frequência de evacuação é muito individualizado. Não quer dizer que você tem intestino preso, você não vai no banheiro todos os dias, né? Que você não evacua todos os dias. Tem pessoas que demoram mais para formar esse bolo fecal e tudo bem. A questão é ter o reflexo, a vontade de ir no banheiro, de evacuar, e essa evacuação sair natural. Exatamente. A questão é essa, porque isso é individual. Falar assim, tantas vezes por dia, tantas vezes por semana. O importante é que quando você for ao banheiro, as fezes saiam de forma fácil, natural, não haja dificuldade ou grandes dificuldades para essas fezes saírem. Se elas estiverem saindo de forma natural, no formato correto, na consistência correta, tá ok. Tá ok. Então é o seu normal. Qual que é a média do normal? Aí é uma média, né? No máximo, a pessoa tem uma evacuação até uma vez a cada 2 dias. Então, o normal varia de 1 a 2 vezes por dia, mas fezes nessa consistência. Isso. Né? 1 a 2 vezes por dia, chegando até 1 vez a cada 2 dias. Tem pessoas que demoram mais. A partir de 1 vez a cada 2 dias, 1 vez a cada 3 dias, já sinaliza que provavelmente essa pessoa tem um intestino mais preso. E a pessoa que tem gases também, né, doutor Cristiano? São vários sinais, exatamente. Né? Esse intestino preso ele vem associado com gases, né? Porque essa pessoa produz gases no processo de digestão. Pode ser mais ou menos um processo de fermentação que acontece, né? Por mínima que seja a fermentação, ela acontece. Então, se essa pessoa fica com as fezes retidas, esses gases não vão sair, né, pelo ânus, né, na forma dos flatos que a gente fala, né, dos gases, dos puns, né, não vão sair. Então, elas vão se acumular no intestino, vão distender o intestino e aí geralmente dão distensão abdominal. E como o intestino ele não é muito sensível à distensão, vai dar cólica. Então, a pessoa que tem muita cólica, muito gás e tem o intestino preso, é sinal de que alguma coisa não está indo bem, né? Mas tudo, como sempre, a gente sabe que existe solução para a questão. Né? Podemos mostrar, amor? Podemos mostrar. Como é que fala a tabela? Eu vou mostrar aqui para vocês. Compartilhar a tela para vocês verem aqui, né? A tabelinha. É de baixo. Isso. Vou compartilhar aqui do guia do Chrome, né? Do WhatsApp, que já está aberto. Isso mesmo. Olha aí, pessoal. Vamos colocar maior aqui para vocês terem uma noção como é que funciona aqui. Pode explicar, doutor Cristiano. Então, aí, né, a gente está vendo aí, né, os tipos de fezes, né? Então, o tipo mais normal aí, mais próximo das fezes, né? 3 e 4 aqui, né? Isso, seria o 3 e o 4. O 3 principalmente, né? O 3 principalmente seria mais o formato mais normal. O 2 também
pode ser considerado um formato, só que já mais ressecada, né? Então, o tipo 1 e o tipo 2 é tipo de pessoas que têm o intestino mais ressecado. Isso mesmo. O intestino mais preso, tipo 1 e tipo 2, né? Entre esses dois são mais normais, né? Entre o 3 e o 4 já fica mais normal, né? Mas o tipo 2 é aquelas fezes secas. Vocês estão vendo que ela é cheia de rachadurinhas, muito cheio de trincas, né? Isso é sinal de que essas fezes estão passando do ponto no intestino, quer dizer... Pode até machucar, Está ressecando muitas fezes, pode até machucar. E o tipo 1 ali, são bolinhas, né? Igual que eles falam de cabrito, né? Cocô de cabrito. Quer dizer que o intestino está bem ressecado mesmo, né? Está bem... o intestino que está bem preso mesmo, e essas fezes só conseguem sair nesse formato. Tá? Certo. Aí mais para frente ele já vai evoluir mais para outro erro também, né? Fezes mais com diarreia, né? Já é outro erro, como eu falei, do mesmo teor do intestino preso, o intestino muito solto. O doutor Cristiano acabou de falar aqui, né? Então aí essas fezes já começam a perder a consistência, o formato delas, né? Elas começam ou ficar em pedaços, já tipo 5 ali, né? Ficam em pedaços já mais amolecidas, mais pastosas, ou tipo 6, que já é mais pastoso líquido, né? E por último, o tipo 7, que já é aquela diarreia que é basicamente líquida mesmo, né? Então, tipo 5, 6 e 7 não são bons, e o tipo 1 e 2 também não. O ideal é entre o tipo 3 e o tipo 4 ali, fezes de consistência sólido-pastosa, semissólida, sem muitas rachaduras, de formato de banana, né? E também que não é muito amolecida, né? Então, essa questão das fezes, pessoal, tem tudo a ver com o metabolismo. Quando a gente quer acelerar o metabolismo, nós temos que prestar atenção nas suas fezes e na urina também. Sim. Quero dizer, a hidratação. E nós vamos mostrar aqui para vocês, certinho, amor? Certinho. Boa. Deixa eu só mostrar para o pessoal aqui também. Vou tirar aqui e mostrar para vocês a questão das fezes. Identifique a sua. Tem que estar entre a 2 e a 3, não é, amor? Exatamente. Para estar normal, tem que estar entre a 2 e a 3. Para estar normal, entre a 3 e a 4. A 3 e a 4. A 3 e a 4. Isso mesmo. Né? A 1 e a 2, intestino preso. Intestino preso. Né? Da 5 em diante, 5, 6 e 7, intestino solto. Isso. Né? Então, não é nem aquela história, né, pessoal? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem intestino solto é bom, nem intestino preso é bom. Isso. Nem as fezes sólidas demais, ressecadas, muito duras, são boas, ou em forma de bolinha, nem também pastosas demais, ou já líquidas, também não são boas, né? Agora vamos falar Isso tem muito a ver com a questão de emagrecimento. Muito a ver, mas tudo a ver. Vocês vão ver muitas pessoas falarem, olha, depois que eu emagreci, meu intestino melhorou. Muita gente. Por quê? Porque o mesmo processo que trata, é o que a gente explica, pessoal, o mesmo processo, a mesma base que trata a obesidade, que promove emagrecimento, promove a redução de gordura no fígado, promove a melhora do intestino regulariza, promove melhora da ovário policístico, né? A gente vê o pessoal falar, não tinha ciclo regular, agora o ciclo está regular, eu não engravidava, consegui engravidar. Promove melhora da tireoide. Então, tudo que as pessoas usam como desculpa para não emagrecer é exatamente o que deveria mais motivá-las a emagrecer. Porque as coisas que elas falam que têm dificuldade de emagrecer por causa delas, melhoram quando elas emagrecem. Então, o hipotireoidismo costuma melhorar, a pessoa costuma precisar de uma dose menor de hormônio tireoidiano, às vezes, eventualmente, até reverte o quadro, né? Pessoas com inflamações no corpo, né? As ites da vida, sinusite, rinite, artrite, bursite, tendinite, melhoram, fibromialgia melhora. Por quê? Por que essas doenças melhoram? Pressão alta, diabetes, né? Já falei. Então, por que essas doenças melhoram quando as pessoas tratam? Na enxaqueca, é tanta coisa que não dá para falar tudo, né? Por que melhora? Porque o processo da obesidade é um processo inflamatório e ele gera essas doenças ou as agrava. Quando você trata essa inflamação, você trata a raiz do problema, lembra da árvore? Se você tratou a raiz, você tratou todos os galhos, todos os ramos, todas as folhas e todos os frutos. Olha só. Então, em vez de eu ficar cuidando de cada galho separadamente, somente, pode até cuidar. Mas se eu cuido da raiz, o meu impacto é fenomenal. Porque quando eu trato a raiz, eu impacto quase tudo, ou tudo. Então, se eu impacto, e como a obesidade é a raiz da maioria dos problemas, quando eu trato a obesidade, e ela está na raiz
de todas essas desregulação intestinal, está na raiz da gordura do fígado, está na raiz do diabetes, da pressão alta, da tireoide descontrolada, da enxaqueca, de muitos casos de enxaqueca, né? Como ela está na raiz disso, ao tratar isso, o resto automaticamente melhora. A falta de energia, fadiga, né? Doenças autoimunes, lúpus. O lúpus, como toda doença autoimune, é uma doença inflamatória, né? Então, por exemplo, o lúpus. O lúpus é uma doença inflamatória que pode acometer os rins, pode acometer as membranas, por exemplo, do pulmão, do coração, a pleura, o pericárdio, né? Pode acometer articulações, a pele pode dar sintomas na pele, aquela vermelhidão que dá na região da bochecha, que a gente chama de racho malar ou em asa de borboleta, né? Então, mas não é só o lúpus, a psoríase, a artrite reumatoide. A raiz ali é a obesidade. As doenças autoimunes têm um processo muito semelhante ao processo que leva à obesidade. Olha só. Não por acaso estão associadas. Por exemplo, outra doença, além das doenças autoimunes, né, a asma. A asma é uma doença. Muita gente reclamando disso. As doenças pulmonares, né, a doença pulmonar obstrutiva, que é a bronquite crônica e o enfisema pulmonar, e a asma brônquica, que são doenças inflamatórias. Se a obesidade é um quadro inflamatório, ele vai contribuir para essas doenças. Então, pessoas que têm asma, quando emagrecem, diminui a necessidade de tratamento ou as crises ou desaparecem ou diminuem bastante. Então, vocês entenderam como está tudo integrado? E se a gente entender essa integração, a gente vai ter muito mais eficácia no tratamento, a gente vai ter muito mais eficácia nos resultados. Né? E aí, tudo isso, quando a gente faz uma aula de metabolismo lento, talvez você pensasse assim, que entrasse aqui e eu ouvi que a gente ia falar para você comer uma canela e acelerar o teu metabolismo. Ou ia tomar um chá verde e acelerar o teu metabolismo. E nós aqui somos profissionais de saúde que vamos mostrar para você a raiz do problema. E como acelerar o seu metabolismo, passar de um metabolismo lento para um super metabolismo de forma natural e organizando as partes do seu corpo que são importantes. Então, olha, hoje a gente estudou aqui, ó, idade biológica e idade cronológica. Então, você não pode colocar culpa na sua idade, você pode transformar a sua idade cronológica. Você tem poder sobre isso. Isso que é legal. Você tem poder sobre o seu metabolismo. Você não é refém do seu metabolismo. Isso é uma ótima notícia, pessoal. Uma ótima notícia. Porque se fosse o contrário, não teria solução. Isso. Mas como você tem poder sobre o metabolismo, e nós sabemos o como ensinar a ter esse poder, né? Aí você passa a tomar as rédeas do seu destino e você começa a dominar o seu processo de emagrecimento, a controlar. Você decide. A gente ouviu ainda um depoimento de uma aluna falando, eu passei a decidir o meu emagrecimento. Eu passei a controlar. Aí você deixa de ser controlado ou controlada, né? Para ser quem está controlando, quem está decidindo. E aí nós falamos para vocês o que é importante hoje. O importante hoje é não se vitimizar, não se colocar vítima do metabolismo lento. O metabolismo lento, ele tem solução. Mesmo se você estiver na menopausa, em todos esses problemas de saúde que o Dr. Cristiano falou. Na verdade, eles são mais um motivo para que você emagreça. Queime gordura corporal para ganhar vida, para ganhar saúde. Isso tudo é uma boa notícia. E era uma pergunta que eu ia te fazer agora. Doutor Cristiano, então agora nós sabemos que existe mesmo metabolismo lento, que existe algumas pessoas que comem tudo saudável mesmo assim, tem dificuldade de emagrecer. Com certeza. Então tem pessoas que estão com o organismo lentificado, devido aos processos inflamatórios causados pelo ganho de peso. Excesso de gordura é igual a inflamação. É inflamação. E inflamação é igual a praticamente todas as doenças que nós conhecemos, inclusive o câncer. Ah, mas a inflamação tem a ver com câncer? Tem tudo a ver. Muitos cânceres, uma boa parte dos cânceres surgem de um quadro de inflamação crônica. Olha só. E quando a gente fala de inflamação, nós estamos falando para você fazer uma alimentação anti-inflamatória. E é sobre isso que nós ensinamos, né? Eu ensino dentro da minha mentoria uma alimentação anti-inflamatória para desinflamar o seu corpo, melhorar todo